O mundo maravilhosamente estranho de Gumball voltou para mais uma temporada com um final épico que contou com grandes retornos, respondeu algumas dúvidas e ainda abriu espaço para uma trama que ninguém estava esperando. Hoje a gente vai falar de A Reescrita, o último episódio da nova temporada de Gumball, e ir atrás do que ele realmente significa e qual é o seu papel para o futuro da série e da franquia como um todo. Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para mais conteúdo sobre a série e vamos direto pro Void. O episódio começa com Gumball e Darwin questionando sobre a inconsistência e os furos de roteiro da própria vida. Tipo, a geografia da casa deles não fazer o menor sentido, os próprios designs mudando com o tempo, ou eles jamais celebrarem aniversários, ou até aquele momento em que o Rob transformou todo mundo em humanos de verdade há um tempo atrás. Todas essas dúvidas fazem a bunda do Gumball reagir de uma forma meio suspeita, fazendo o Darwin se perguntar onde estaria o vilão oficial deles atualmente. E então cortamos para uma visão insana do ponto de vista interno da van misteriosa, onde reencontramos o Rob atendendo a um chamado do seu chefe. Ele corre em meio a todas as coisas bizarras vendidas pelo cara, enquanto procura por um objeto específico. Ele chega a passar por um espelho translúcido, uma jaula com um babuíno tipo a senhorita Símio, e até uma versão macabra em boneca da Rachel, aquela personagem que desapareceu da série lá no começo. Logo após isso, ele reencontra o que estava procurando e era tipo um cubo mágico, que é entregue ao dono da van. Ou seja, agora o Rob, por algum motivo, trabalha com ele. O cara da van diz que tá preocupado porque sente que o Gumball e o Darwin estão prestes a descobrir o furo de roteiro que rolou há um tempo atrás. Isso porque ele salvou o Rob. A gente corta então para um flashback do final da sexta temporada e descobre tudo o que aconteceu. Assim que o buraco se abriu no chão da escola de Elmore e o Rob foi sugado pro Void, o cara da van chegou e resgatou o coitado antes que ele pudesse se perder no vazio. De volta à realidade, ele explica pro Rob que assim que eles se derem conta de que tudo que estão vivendo é uma ficção, Elmore vai colapsar pro Void novamente, o que conecta diretamente com aquela visão que a Bárbara Banana teve lá em 2015. E tira um notebook com nada menos que o roteiro do episódio. Ele explica que tudo que escreve ali acontece de verdade e por isso é hora de uma reescrita. Do outro lado da cidade, o Gumball e o Darwin decidem voltar para a escola, já que lá foi o último lugar onde eles chegaram a ver o Rob. Percebendo o que tá rolando, o Rob pede pro cara escrever um roteiro mágico para que o Hector encontre uma maneira de parar o ônibus. Como as coisas não saem como planejado, eles tentam criar novas formas de bloquear a ida dos irmãos para a escola, o que não funciona, deixando o Gumball e o Darwin ainda mais desconfiados. O Rob diz pro cara que eles precisam tomar cuidado, já que precisam seguir obedecendo as regras do universo, o que o cara claramente não ouve. O Gumball diz que sente que alguém tá tentando impedi-los de chegar até a escola e sugere que eles corram. No meio do caos, eles passam até por um tornado e pelo Leonard Daniels sendo abduzido. Dentro da van, o Rob e o cara brigam pelo roteiro, já que aquilo só tá piorando tudo. O Rob acaba clicando sem querer nas teclas e chega a transformar os irmãos numa coisa bizarra, o que rende reações surpreendentemente tranquilas do Oito e do Boberto. Gumball então conclui que tudo aquilo tá claramente sendo feito pelo Rob. O Rob implora para que o cara não destrua o universo com mais bizarrices e então ele tem outra ideia. Os irmãos avistando uma promoção de videogames no shopping de Elmore e recusando. O que parece errado, já que eles jamais recusariam algo assim, mas o Rob percebe que o erro não tá na escolha, e sim na geografia, já que o shopping fica literalmente do outro lado da cidade. O que faz com que na vida real os irmãos sejam literalmente perseguidos pelo prédio gigante. O cara da van se frustra e pede pro Rob terminar o roteiro enquanto ele mesmo dirige até a escola. Depois de uma perseguição policial, o Rob percebe que na cabeça do Gumball e do Darwin, ele sempre vai ser o vilão, o que significa que é o papel dele cumprir essa função mesmo que não queira. E por isso ele escreve um sacrifício numa cena épica, a única capaz de resolver aquele grande furo de roteiro. Perseguidos pelo shopping, os irmãos chegam na escola e o traseiro do Gumball deixa claro que tem algo estranho ali. Eles se aproximam de uma parede, quando removem um dos blocos ela explode, reintroduzindo o Rob numa entrada épica como o Doutor Destruidor. E agora, com um capacete místico, ele tem o poder de transformar a realidade ao seu favor. E aí a gente entra na sequência mais épica do episódio. Com apenas um toque, o Rob acerta o Darwin, que começa a ser sugado pro Void. O irmão pede pro Gumball encontrar uma maneira de seguir lutando com um machado de segurança. O Gumball corre até a arma, mas no caminho o Rob altera todo o espaço-tempo. Ele dá vida às paredes, abre fendas dimensionais e coloca inúmeros obstáculos no caminho do protagonista. Mas isso não é o suficiente. O Darwin pega o próprio sapato e atira na cabeça do Rob, distraindo ele por um segundo. Tempo suficiente pro Gumball pegar o machado e partir pra cima do vilão. O Rob ainda erra um último tiro e o Gumball avança com o machado numa cena digna de qualquer grande filme de Hollywood.
Hollywood. Só que essa batalha épica é interrompida quando dentro da van, o roteiro começa a disparar inúmeros alertas do estúdio da SP, o órgão americano que regula cenas de violência ou conteúdo sensível em programas infantis. Isso trava a história por completo e começa a alterar tudo de novo. O machado vira uma baguete, a armadura épica vira aquele uniforme simples de papelão da quarta temporada, e por fim, o grande sacrifício do Robb precisa ser transformado em algo mais divertido, com ele caindo novamente no Void com direito a uma piadinha e a passagem se fechando. As alterações interdimensionais somem e os irmãos não têm outra coisa a fazer além de rir da situação. E fim. Ou melhor, quase. Depois de uma tela preta, cortamos novamente pro Void, onde o Robb cai na vastidão, prestes a ser esmagado por duas rochas. Mas do nada, a van misteriosa aparece e o salva. O cara misterioso sai do carro, os dois se abraçam e ele diz que escreveu uma cena pós-créditos, além de sinalizar que o treinamento do Robb finalmente acabou. Ele entrega pra ele um manto preto igual ao que ele usa e o Robb veste assumindo o controle da van. O cara diz que tá na hora de se aposentar e abre uma porta para uma dimensão muito parecida com a nossa. O Robb pergunta como vai saber o que fazer quando o Void voltar e o cara só responde desejando boa sorte enquanto o Robb aparentemente retorna para a realidade de Elma, agora como um novo motorista da van misteriosa. Beleza, agora que a gente já entendeu o que aconteceu no episódio, vamos falar do que tudo isso realmente significa. Porque isso aqui não é só um episódio maluco sobre a realidade quebrando. Isso é um mundo maravilhosamente estranho de Gumball falando sobre a própria existência enquanto série. Ou seja, a primeira coisa a entender sobre o capítulo é que ele é sustentado pela metalinguagem, ou seja, uma história que reconhece ser uma história. E esse episódio, por sua vez, não é o final dessa história. Ele é, acima de qualquer coisa, um recomeço e a maneira que a série encontrou de justificar uma mudança clara de rota. O tal furo de roteiro envolvendo o Robb que quebra a cabeça dos personagens desde o começo do episódio não é apenas algo no universo da série, mas um reflexo de fora. O plano original nunca foi uma nova temporada de Gumball. Como dito, desde o final da sexta temporada, em 2019, a ideia original era resolver a história do Void e todas essas explicações envolvendo o Robb no filme de Gumball. Um projeto que foi anunciado começou a ser pensado e depois foi adiado. Quando o revival da série foi anunciado ainda com o filme engavetado, eles tinham duas soluções: ou ignorar completamente aquele final e seguir com um reboot completo, ou então dar um jeito de reaproveitar ideias pré-concebidas para o filme e adaptar elas aqui. E eles foram com a segunda opção, e é daí que vem o desconforto e essa sensação de que tem algo errado ou incompleto com esse final. É porque tem mesmo algo de estranho na maneira que a história foi resolvida e até mesmo os personagens reconhecem isso. O papel do cara da van nesse episódio representa bem isso. Ele não é só um personagem, ele é uma representação dos próprios criadores, do estúdio e da produção dentro da série. Ele é a ferramenta que eles encontraram para, no roteiro, reescrever o passado e segurar a garantia de novos ganchos, inclusive com o Robb para a história seguir existindo. E é claro que a gente precisa falar do Robb também. Provavelmente o retorno mais esperado da história inteira da série. Não só por causa do gancho deixado com ele no último episódio, nem só pela ligação com o Void, mas porque o Robb ainda é o único personagem, além do motorista agora, que entende a história enquanto uma história. E assim, a ideia dele contar pra gente, os personagens, as implicações da sua queda no Void e até mesmo uma suposta troca de dimensões que levaria ao colapso de Elmore e do universo era tão genial que acaba um pouco frustrante no final. Não que eu não acredite que isso ainda vai acontecer, até porque o próprio criador da série já deixou bem claro que essa história vai ser resolvida em um filme, mas ter que ver a série adiar de novo essa história é um pouco amargo. Mas de volta ao episódio, esse comprometimento do Robb e sua necessidade de ter um papel na história ainda é o seu maior peso e desafio enquanto personagem. E é exatamente por isso que ele se sacrifica. Porque ele entende que dentro da lógica dessa história, o entendimento do Gumball, ele sempre vai ser o vilão. E não por maldade, mas porque ele precisa ocupar esse papel para que a história continue funcionando e Elmore existindo. O sacrifício do Robb não é sobre perder, é sobre entender que ele precisa fazer o necessário para que o final da temporada 6, que lá significava o cancelamento, não se repita. E quando o estúdio interrompe uma batalha épica e transforma tudo em piada, isso também é a própria série admitindo seus limites, dizendo que gostaria de ir mais longe, mas por enquanto isso é tudo que dá. Por isso, esse episódio não fecha nada. Ele transfere responsabilidade e por enquanto distribui novas histórias, enquanto a maior de todas ainda não pode acontecer.
o Rob vira o novo motorista da van e o Gumball e o Darwin encaram o tal furo de roteiro como uma piada que terminou de forma tranquila e engraçada. Então, no fim das contas, esse episódio não é sobre o fim de Gumball. A porta fica aberta porque a história ainda não acabou. Ela só precisa mudar de forma para continuar existindo. E essa nova forma não é somente o filme, mas também as 2 temporadas às quais eles já se comprometeram recentemente. E é isso. Eu espero de verdade que essa análise tenha conseguido te responder algumas dúvidas, porque eu também fui uma das pessoas que acabou a temporada com pensamentos mistos por causa do final, por mais que agora eu já esteja amando real esse episódio. A gente vai seguir analisando a temporada episódio por episódio a partir dessa semana, além de muito conteúdo bacana sobre o futuro de Gumball. Então já vai deixando seu like e se inscreve no canal para não perder nada. Aqui é o Soluço e valeu, plebes.